E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, não entender. Somente crer, a fé é uma revelação, tudo é possível, somente crer. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Muito bem, nós temos mais uma vez esta oportunidade de crer, pois a cada instante o que nós ouvimos, nós devemos crer, se é a palavra. A gente não crê em qualquer coisa, a gente crê na palavra. E todo mundo diz que prega a palavra. É o povo que tem que saber qual é a palavra. Não é porque eu digo, eu prego a palavra, que eu estou com a palavra. O povo, ao ouvir, examina e vê se aquele pregador está pregando a palavra mesmo, como Deus mandou o profeta pregar e ele pregou. O que Deus falou para o profeta fazer, o profeta fez. O que Deus abriu para o profeta pregar, o profeta pregou. Então nós devemos ser medidos por isto. A gente ouve a pregação como membro e deve saber. Nós não devemos opinar, nós devemos crer. Tem certas coisas que não é admissível. As pessoas têm seus problemas por isso. Porque quando Deus faz algo, você simplesmente tem que crer naquilo que Deus fez. Se Deus mandou um profeta, o que o profeta falar, eu creio. Deus levanta o pastor, toda a vida foi o que o meu pastor falava, eu cria. Não discutia com ele, não tinha um pensamento diferente do dele, porque se tem, não é meu pastor. Talvez eu sou pastor de mim mesmo. Claro que o membro pastoreia a si próprio. Ele nunca dá certo com a mente de Deus que está o pastoreando. E mesmo sendo sacerdote católico. O que o católico vai lá para diferir da mente do sacerdote? Se é para combater ou não crer, fica em casa, larga de mão. Tem que ir porque crê naquilo. Então, nós estamos numa etapa final. Então, o que estamos fazendo? Nós estamos aqui crendo. Eu não vim aqui discutir com ninguém,
que diz, eu creio diferente. Falo, não, continua crendo. Se você crê diferente, continua crendo diferente. Eu não vim para mudar a sua maneira de crer. Eu vim só para expor o que o profeta fez. Se você crê, então permanece com aquilo que o profeta já pregou. Muitas vezes o problema, você sabe que marido e mulher é Cristo e a igreja. Você tem que entender sempre isso. Talvez você diga, mas que problema, meu Deus, se Cristo e a igreja for do jeito que eu sou lá em casa, meu Deus, como é que é essa igreja? Cristo e a igreja, marido e mulher. O que ele fala, ela aceita. Agora, do outro lado, nós temos um cabeça verdadeiro, um marido verdadeiro. Nós temos um marido exemplar. Para te revelar o que o profeta diz, ele diz que o marido é a palavra revelada. Nós sabemos que é Cristo, mas Cristo sempre foi um mistério. Então não é o Cristo misterioso mais, que é o nosso marido. O nosso marido é o Cristo revelado, é a palavra revelada. Ela foi aberta, está desvendada, então você crê e você não discute com o marido. Tem coisas que nós não podemos usar como tipo. Não é todo marido e toda mulher que são tipos da igreja de Cristo. Nós tivemos um aqui na terra, tivemos porque ele falou. William Branham diz, com a mão nesta Bíblia, eu e Meda nunca discutimos. Então, ali você pode ver um tipo, a igreja e Cristo. Porque se Meda discutisse com Branham, a coisa não estava bem. Se a igreja discute com a revelação, ela não está bem. Eu já começo pregando, não tem jeito. Ainda nem fiz a leitura. Deixa eu fazer a leitura aqui que eu vou continuar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus. Sempre é bom, sim. Fique de pé e vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Grande Criador, estamos aqui pedindo sua ajuda, porque o povo não pode ser edificado em coisa corruptível do Osmar. Mas o povo, a sua igreja, só é edificada naquilo que é incorruptível. E o que é incorruptível não é do Osmar. Do Osmar, tudo é corruptível. Ele passa, sua carne apodrece, ele morre, mas o incorruptível não passa, não apodrece, não morre. Estamos certos disto. E estamos aqui para nos alimentar da incorruptível palavra de Deus. Sermos sustentados por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos continuar neste pensamento, porque isso daqui faz bem e é o que nós temos que falar nesta reunião. É um tipo tão perfeito e muitas vezes você vai encontrar no seu lar mesmo que não tem jeito de ser tipo. Tem hora que o pregador vai fazer um casamento e ali está o moço, a moça, e ele não pode dizer, é o tipo. Porque aquele moço já tocou na moça antes do casamento, então não é tipo. Aquela moça foi tocada, não é tipo da igreja. Então, hoje está difícil até fazer casamento. Porque sempre a cerimônia é bonita, não ofende ninguém. E a noiva vem, talvez com um vestido decotado, e o ministrante tem que ministrar. E para alegrar a família, quantas vezes
vocês estão vendo ela de branco? É o tipo da igreja, pura, mas não ela. Aí, já sabendo do assunto, já não é esta noiva. Ela não está tipificando. Você está vendo ele também, que veio para tomar na mão dela, e quando ele vai encontrar com ela no casamento, ele não vai correndo, ele não vai agitado, ele vai devagarzinho, ela vem devagarzinho, encontra os dois numa mansidão que parece gente. Depois que sai do casamento, ele já fala bruto com ela, ela não o respeita mais. Então não é tipo. Você tem que mostrar que você casou com Jesus Cristo, a palavra revelada. Jesus Cristo que você casou, presta atenção, o Jesus Cristo que você casou, quando você casou com ele, você não casou e viu a cara dele, é o Senhor Jesus Cristo. Era a palavra revelada. Tem gente que, eles pensam tudo errado, eles estão querendo ver um Jesus para eles casar? Não. É a palavra revelada e Cristo estava velado num homem quando você casou com Cristo. Você casou com Cristo, não foi direto assim, oh meu Jesus, estou te aceitando, estou casando contigo. Você casou com Cristo, mas Cristo que você casou estava velado em brana. Tem coisa que as pessoas não vão conseguir, se elas não têm revelação, elas não vão conseguir ver, porque estamos em tempo de desvendar todos esses mistérios. O mistério do casamento. Você casa com Cristo e Ele é a palavra revelada. Cristo é Deus. Como que você casa com Deus aqui na terra? Casou com Deus aqui na terra, sendo que Cristo enche os céus e a terra, ele tem que estar encarnado em alguém. E este alguém, o qual ele está encarnado, ele representa Cristo, aqui na terra. E quem representou Cristo aqui na terra foi William Branham. Representou a Cristo. Você olhou num homem e você viu Deus encarnado. O que ele pregou, você não casou. Quem casou com Branham foi Meda. Você não casou propriamente com Branham, mas o seu casamento espiritual com Cristo foi com aquilo que estava dentro de William Branham. Aquilo você casou. E o que estava dentro dele era a revelação de toda a palavra de Deus. Por isso, o esposo, diz o irmão Branham, é a palavra revelada. A palavra revelada estava velada em carne humana quando você casou com ele. Você sabe o que William Branham fez? William Branham foi o que tomou na nossa mão, tomou na mão de Cristo, porque ele foi lá no Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura acima do Monte Pôr do Sol. Ele foi lá, tomou na mão de Cristo, ele desceu, Cristo desceu nele. Se você quer casar com Cristo, tem que pegar na mão do ministro que veio fazer o seu casamento, porque o único que estava ligado com a sua mão em Deus era Branham. E sempre precisa de um pastor para fazer uma união do rapaz, mas a moça. Precisa de um ministro. E o ministro estava aqui na terra, um homem, você olhava por fora, era um homem, e ele estava te trazendo uma mensagem. E quando você dá mão àquela mensagem, você está dando a mão ao ministro e a Jesus Cristo que está naquele homem. Nós temos que desvendar o mistério. Irmão Branham, nós lemos aqui, quinta-feira, o irmão Branham diz, se
Jesus Cristo aparecer-se aqui, conforme a pintura de Hoffmann, aos 33 anos, com as mãos com sinais de cravos, eu não o aceitaria. Foi o William Branham que diz. Então o que você vai fazer? Eu estou esperando ele para me casar com ele. Eu vou ver a mão dele. Você vai casar enganado. Porque o ministro que vai pegar na sua mão, ele não tem sinal de cravos. Mas ele vai colocar você na palavra e você aceita aquela mensagem e ele te une. É o Filho do homem que faz o casamento do crente com a palavra. A palavra é Cristo, mas a palavra estava encarnada num homem. Entende? Então, esse mistério, eu vou para o céu casar com Jesus, tem que acabar. Na nossa mente tem que acabar. Eu não vou para o céu casar com Jesus, eu já casei com Jesus na terra. Eu não casei com Jesus no céu, eu casei com Jesus na terra, porque 236 provando a sua palavra, esse parágrafo é grande, ele tem mensagem para tudo. Ele diz que é o Filho do homem quem faz o casamento do crente com a palavra. Então a palavra é Cristo. William Branham veio trazer Cristo para nós, e Cristo estava em carne, e Cristo em carne que veio no século XX não tinha sinais de cravos. Porque ele estava numa outra carne. Não é aquele Jesus. O William Branham disse, se ele viesse, eu não o aceitaria. Alimento Espiritual 153. Foi Branham quem disse. Ele diz, nós não cremos nestes cultos e seitas desta forma. Que as pessoas estão esperando um Cristo desta maneira para eles casar. Ele diz, mas ele, Cristo, se incorpora em mim e em você. Está tudo nesse parágrafo. Ele se incorpora em mim e em você. Então, quando Cristo estava incorporado em Branham, fez o nosso casamento. Amém. O Filho do homem é Jesus Cristo mesmo em carne humana, te unindo com a palavra. Tudo o que Branham falava, vamos aqui dizer, Branham falava, Meda dizia amém. Um dia que Meda ficou nervosa, adquiriu um quisto. Então isso daí não é bom. Não é bom. Não é bom o crente vir na igreja, ouvir a palavra, ficar nervoso porque não entendeu. Você não tem que entender. Você só tem que crer. Não tem que entender, já eu aceito, eu creio, eu recebo esta mensagem. Eu não tenho que entender, ninguém tem que explicar ela para mim. Deus em carne fez isto aqui. É fácil o povo crer Deus em carne lá atrás. Ele crê Deus em carne 2000 anos atrás. Mas não foi em vão que William Branham veio e pregou, levantando e tirando-o da história. Gente, estava um homem aqui na terra, tirando o homem Jesus, de 2000 anos, que virou história. Ele veio aqui e tirou aquele homem Jesus da história. E quando ele tirou o homem Jesus da história, você tinha que ver Jesus Cristo velado em carne humana no outro homem. Era outro homem, era outro véu, era Deus em morfe. Deus mudando de máscara para tirar Deus que tinha posto uma máscara há 2000 anos atrás, uma máscara, Deus pôs a máscara de Jesus, aí veio Branham e tirou aquele Jesus de 2000 anos atrás, que o povo fez dele apenas um Jesus histórico, que já não estava funcionando mais para a igreja, e que a igreja não podia receber sua palavra, porque virou história, virou tradição. Aí veio William Branham e tirou aquele Jesus da história, e fez um trabalho aqui para te mostrar que aquele Jesus não é histórico, ele é verdadeiro, mas verdadeiro em outro homem. Ele não é verdadeiro no mesmo homem chamado Jesus. Jesus é verdadeiro num outro homem.
Então, é um tirando o outro da história. É Deus fazendo um trabalho. E aí é onde você enxerga Deus com um novo nome. Porque Ele tirou aquele Jesus da história. Então aqui você enxerga Ele com outro nome, porque aqui Ele não é histórico, aqui Ele é presente. E nós viemos hoje tirar a mensagem do profeta da história de 40 anos. Estamos aqui tirando essa mensagem dos selos, da história. Estamos tirando tudo que o profeta pregou, que ficou na história, que ninguém viu a revelação, o que aconteceu para abrir os 7 selos. Então viemos aqui e estamos tirando a mensagem de William Branham da história, levantando e tirando da história. Mas quem faz isso? É a mesma mensagem do profeta, sendo levantada, é um morfe outra vez. Para poder tirar a própria mensagem da história. Aleluia! Se as pessoas conseguirem ver isto, elas vão mudar de vida. Elas verão Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Vocês verão. O irmão Branham pregou sobre isso e mostrou Jesus Cristo mesmo ontem no tempo de Moisés, hoje no tempo de Paulo e agora no tempo de Branham. É o mesmo, para sempre. Era aqui no tempo de Branham. Branham veio mostrar que aquele mesmo Jesus de 2000 anos atrás era o mesmo Elohim de mais 2000 anos atrás de Jesus. Jesus veio mostrar que aquele Melquisedeque que Abraão andou com ele, agora Pedro estava andando com ele. Jesus veio mostrar isso. Irmão Branham diz, aquele Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Quer dizer, não é outro não, ele converteu em Jesus Cristo. Ele era um Melquisedeque, sem pai, sem mãe. Aí você vê a genealogia natural de Jesus, aquilo não dá certo. Não pode, porque aquele Melquisedeque é sem princípio de dia, sem fim de vida. E Jesus teve um início ali em Belém, teve um fim no Calvário. Então isso você está olhando do lado de fora. O morfe, a carne que revelou Deus naquele dia. Branham foi a carne que revelou Deus no século 20. Nós somos a carne que revelamos Deus no século 21. Com outra mensagem? Não, aquela mensagem que está escrita na Bíblia, Apocalipse 10, verso 8 a 11. É só comer o que o profeta revelou e pregar aquilo outra vez, profetizar aquilo novamente. Amém? Então, se eu volto ao tipo, porque isto sempre ajuda, tem coisas que você tem que lutar dentro de casa até ver se dá certo. Porque aqui são dois, marido e mulher. E os dois a Bíblia diz que são um. Mas de toda forma são dois. São duas pessoas. São um. Por quê? Porque ela deveria estar debaixo do pensamento dele. Mas é difícil. A igreja e Cristo é um. Mas a igreja é natural, Cristo é espiritual. A igreja tem que ficar debaixo do pensamento, da palavra revelada de Cristo. E a igreja não consegue. Ela começa a formar pastores, formar apóstolos, formar profetas para ela, formar ministros, obreiros para ela. Ela não consegue ficar debaixo da tutela de Cristo, que ele é o marido, ele é o cabeça. A palavra falou, está falado. Os outros podem falar o que quiser, não vale mais nada. É a palavra que fala. Entende? Dentro de casa, teria que ser assim. Duas coisas que eu gosto de olhar. Tem que ter um marido sadio, mentalmente e espiritualmente. Tem que ter uma mulher sadia, mentalmente e espiritualmente. Para poder dar certo. Porque senão não dá certo. Como a mulher vai sujeitar a um homem que é doente, mentalmente e espiritualmente? Como o homem vai dominar uma mulher que é doente, mentalmente e espiritualmente? Não tem jeito de você dominar.
Você tem que pôr corrente. Você tem que ver ele dormir no cemitério. Porque não tem condição. Agora, quando é sadio, estou falando de uma saúde espiritual. Sadio mentalmente, espiritualmente. A pessoa escuta a palavra, se sujeita à palavra. Olha, irmãos, a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem discussão. Vou descer as águas. O que faz um pentecostal? Discute. Olha, eu não creio em Pedro. Eu creio no que Jesus falou. Mas espera lá, o Pedro é o morfe de Jesus. Jesus saiu do mundo e não deu chave para a Assembleia de Deus, não deu chave para Batista, não deu chave para Tabernáculo. Jesus saiu e deu chave para Pedro. Aí o que aconteceu? Pedro tinha a chave. Para quem você abrir está aberto, disse Jesus. Para quem você fechar está fechado. Alguém diz: eu não vou pertencer a uma igreja do ignorante como Pedro. Mas ele tem chave. Queira você pertencer à igreja dele ou não, se você pertencer, ele te fecha para dentro. Se você não pertence, ele te fecha para fora. Briga com ele, ele tem chave, você não tem. Está falado na Bíblia. E Jesus teve que dar estas chaves para Pedro, porque Jesus tinha que pegar outra chave, e ele não podia ficar usando as duas chaves ao mesmo tempo. Ele tinha que deixar uma chave para ministro, e outra chave era para ele. A única que ele podia usar, que nenhum ministro nunca pôde usar, nunca nenhum profeta pôde usar a outra chave. Então ele deu a chave agora do reino para Pedro, e diz: agora eu vou buscar outra chave. Ele tinha que tomar a outra chave da morte e do inferno. E ele provou que ele teve a chave, ele pegou a chave. Ao terceiro dia, quando eles procuraram ele no sepulcro, e ele não estava lá mais, é que ele pegou a chave que ele tinha dito que pegaria. Aí ele veio em Apocalipse e já abriu para João em Apocalipse capítulo 1. Diz: eu tenho as chaves. Nós sabíamos que ele foi buscar essa chave. Ele morreu e foi buscar essa chave, porque ele deu a chave do reino do céu para Pedro. Mas agora ele precisava da chave que ninguém tinha, nenhum profeta, todos morreram e não podia levantar. Diz: eu vou lá e eu pego essa chave. E ele foi e pegou a chave. Irmão Brana faz como uma dramatização. E ele foi lá e saiu com um molho de chave na cintura. Diz: eu tenho as chaves. Quando foi domingo de manhã, que é o primeiro dia da semana, que eles procuraram Jesus, porque se ele não tivesse a chave, ele ficava retido na tumba. Mas como ele teve a chave da morte, do inferno, porque a morte te leva para o inferno. Você entende? A morte natural te leva para o inferno, para o Hades, para a tumba. Mas Jesus tinha chaves. E quando os homens colocaram uma pedra pesada sobre a boca do túmulo, diz: esse daqui ele não vai sair. Colocaram guardas porque eles sabiam: olha, ouvimos falar que esse homem vai ressuscitar. Vamos guardar a tumba dele, para que ele não ressuscite, para que ele não saia da tumba. Vamos guardar. Puseram guardas por ali, para guardar. Quando isso aconteceu, é provável, irmãos, quando isso aconteceu, ninguém viu. Ele tinha as chaves, o anjo veio, removeu a pedra. Quer dizer, a chave já estava com ele. Porque isso a gente pensa sempre no anjo que está do lado de fora, mas estava lá com ele, removendo a pedra, tirando a pedra, e ele saindo, porque ele tinha as chaves da morte, aí ele reviveu. Do inferno, ele saiu da sepultura. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele pega as chaves da morte e do inferno agora e dá para a sua igreja. É tempo da igreja reconhecer isto,
que se você está em Cristo, você tem estas chaves em você. Se você desce à sepultura, você ressuscitará. Porque você tem chave. Se não tiver a chave, você não pode ressuscitar. Ele ressuscitou porque ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele provou em Apocalipse 1,17 que a chave estava nas mãos dele. E a igreja agora tem que ter esta chave. Hoje eu posso dizer, eu tenho as chaves. A igreja não tinha chave para abrir a revelação. Nenhum homem tinha chave para abrir a revelação. Mas Deus diz, o único que tem essa chave é o 7º anjo de Apocalipse 10. Ele tem a chave para abrir esta porta da revelação, para mostrar os mistérios revelados para o povo, para soltar, pegar os cabos soltos e unir eles para dar luz, revelação ao povo. É somente Apocalipse 10 que tem estas chaves. E Branham provou que ele tinha esta chave. Branham ficou no seu ministério até 62 e nós não vimos esta chave. Mas um dia ele foi ao Monte Pôr do Sol. E o 7º anjo, ou os 7 anjos, porque as duas coisas é falado na mensagem. Tanto o 7º anjo o arrebatou, como os anjos o arrebatou. Para aquela nuvem de anjos formada por eles mesmos. E agora ele foi levado para lá. E ele provou que ele tinha as chaves de Apocalipse 10 para abrir o mistério que selava toda a Bíblia Sagrada. Ele desce daquele monte e perguntar para ele, o que vais fazer agora, irmão Branham? Diz, vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Oh, o que é isto? Branham estava dizendo, agora eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. E você vai ter que entender, Jesus não podia ter estas chaves. Jesus teve a chave do reino do céu e deu para Pedro. Jesus teve a chave da morte e do inferno e dá para a igreja. Mas Jesus não tinha a chave da revelação porque ele não podia revelar naquele dia. Tinha que ser Jesus outra vez num outro homem. Aí Deus teve que vir em morfe, quer dizer, mudando-se. Mudou de máscara. Ele pôs a máscara de Moisés. Ele pôs a máscara de Noé. Ele pôs a máscara de Jesus. Mas agora no século 20, ele pôs uma máscara chamada Branham. E desta vez ele não veio para morrer na cruz. O povo crucificou Jesus de uma forma espiritual. Da primeira vez, eles crucificaram a Cristo de uma forma natural. Na segunda crucificação, diz William Branham, quando ele pregou, eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo novamente em 1963, ele diz. Quando os céus foram abertos, eles crucificaram a Jesus Cristo novamente. Agora eles crucificaram espiritualmente. Porque não tinha um Jesus físico para eles pregar na cruz, que se tivesse eles pregavam. Mas Deus estava em Branham, revelando os selos, abrindo os selos. E aquilo era Cristo em carne humana. E quando eles não perceberam que Deus estava em carne humana, então eles mataram a revelação. Crucificaram a revelação para o povo. E o povo não sabe nada daquilo que aconteceu de 1963 a 65, que foram os mistérios que estavam escondidos e todos foram revelados dentro do ministério do 7º anjo. Eles não ficaram sabendo, eles crucificaram. Mas William Branham sabia que a noiva tinha um ministério. E novamente vem esta mensagem. Não somos nós quem fazemos. Deus sempre precisa de um morfe, de uma máscara. Deus precisa de um pastor, Deus precisa de um evangelista, Deus precisa de um profeta, Deus precisa de um apóstolo, Deus precisa de um mestre, Deus precisa... Ele é o mestre, mas ele aqui na terra, Deus precisa do quíntuplo de Efésios, estar manifestado, Deus precisa... Irmão Branham diz, essa foi a ideia de Deus. Ele podia ter usado o sol, a lua, as estrelas para pregar o evangelho. Ele diz, mas a ideia dele é, eu vou usar o homem. Então Deus sempre tem que usar o morfe. O pastor tem que ser o morfe de Deus para a congregação. O evangelista tem que ser o morfe de Deus para a congregação. O apóstolo tem que ser o morfe de Deus.
O profeta já foi o morfe de Deus. O William Branham foi Deus em morfe. Quer dizer, Deus em carne, Deus mudando-se, Deus usando uma máscara daquele jeito. E quando Deus usa uma máscara, os outros não crêem naquela máscara. A máscara sempre atrapalha. Eles olham na máscara e dizem, não, não é Deus. Eles olharam em Jesus e dizem, ele é Beelzebul. Mas porque vocês querem me matar, me apedrejar? Eu tenho feito alguma coisa errada? Por qual coisa boa que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Diz, não, nós não estamos te apedrejando pelas coisas que tu fazes, mas porque tu sendo homem, um morfe de Deus, e eles não criam. Tu sendo um homem, te fazes a ti mesmo Deus. Era Deus em carne. Jesus Cristo era Deus em carne. A mesma coisa hoje, eu sempre tenho dito, as pessoas dizem, sabe, nós não estamos falando contra a mensagem que o Osmar prega. Não estamos falando contra, estamos falando, é porque ele diz que Branham foi Deus em carne. Ele diz que o novo nome estava em Branham. Mas é a mensagem que mostra isso. Eu nunca vi um nome com sinal eterno, lugar nenhum. Te dou um sinal eterno, estava no nome, e ele citou BRANHAM. Ele citou, e Deus falou, é isso daí. Quantos picos tem um monte, quantas letras tem seu nome? Era Deus com um novo nome, era Deus vindo em carne como filho do homem no último dia, num outro homem. As pessoas ainda têm pregadores que são ignorantes do assunto, para não dizer que são falsos, ignorantes do assunto, e disse, Jesus não mudou de nome, se a Bíblia diz que ele mudou. A Bíblia diz ao vencedor, eu vou dar um novo nome, porque eu tenho um novo nome, a cidade tem um novo nome, e para o vencedor eu vou dar o meu novo nome. Agora teve um vencedor, eu conheço um vencedor. Eu não andei com ele, não comi com ele, não bebi com ele, mas eu conheço um vencedor que eu li suas mensagens, leio as suas mensagens, dentro de 35 anos que eu tenho lido as mensagens de um vencedor. E este vencedor, eu leio as suas mensagens, e Abraão restaurado 45, onde ele diz que HM é parte do nome de Deus. Deus deu o nome dele para um homem, porque era vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei o meu novo nome. Ao vencedor. E Branham recebeu isso. Não importa quantos HM existem por aí, só tem um que Deus deu o seu nome para ele. Irmão Branham fala assim, no tempo de Jesus havia muitos Jesus. Também havia, mas só existia um Jesus que era o Cristo. Só um. E agora só existe um HM verdadeiro. Nesse século 20 veio um HM do homem, que foi Deus também como um anjo aqui na terra para pregar para Ló. Porque Deus veio na terra só para pregar para Abraão em carne humana, mas como anjo. Por isso irmão Branham diz, você disse que era um anjo que apareceu para Abraão. Irmão Branham diz, não, era Deus mesmo. E se as pessoas da mensagem entendessem isso, aquilo que aconteceu no tempo de Abraão, estava acontecendo no tempo de Branham, a mesma coisa. Era Deus mesmo em carne. E se Deus estava em carne, há 2000 anos atrás, ele chamou Jesus. Ele diz, mas eu vou vir, o Filho do Homem vai vir, e nesses dias do Filho do Homem, o mundo estará numa condição como esteve Sodoma e Gomorra, quando o homem vivia com o homem, o casamento era desprezível, o ato sexual entre homem e mulher estava mais desprezível, e eles preferiram casamento entre homem e homem, união homem e homem, mulher e mulher. Desde aquele tempo, e Deus falou, quando o mundo estiver nessa situação outra vez, ele falou 2000 anos atrás que o mundo estaria nessa condição. No século 20, quando William Branham estava na terra, o mundo estava nessa condição outra vez. Ele diz que ele viria como filho do homem, e ele veio em William Branham. Aleluia. Deus te ajude a ver estas coisas tão simples.
São simples. Deus trabalha no humano. Eles estão esperando um casamento do crente com Deus. Eu vou para o céu casar com Jesus. Essas pregações existem por aí tudo. Vamos casar com Jesus no céu. Brana diz, não, o casamento é na terra. Nós vamos para a festa das bodas no céu. Mas o casamento não é no céu, o casamento é na terra. Me espera lá. Se eu caso com Jesus Cristo na terra, Jesus Cristo está no quê para eu casar com Ele? Jesus Cristo está em quem para eu casar com Ele? Por isso, eu te digo, eu estou casado com essa mensagem. Eu não estou casado com sistemas que prega Brana. Eu estou casado com essa mensagem. E é por isso que defendo essa mensagem. Porque eu não estou casado com interpretação. Estou casado com essa mensagem. Porque Deus é essa mensagem. Deus é a palavra revelada. E a palavra revelada estava num homem. E eu casei com a palavra que esse homem pregou. Brana pregou essa mensagem. Me revelou. Abriu para mim o que é o esposo. Como o ministério de Eliezer. Ele veio mostrando para mim tudo isso. Mas logo, aquilo que estava dentro dele era o próprio esposo. Cristo revelado em carne humana. Amém, amém. Eu estava pensando em falar uma criação da palavra, que é a esposa. Ela é uma criação da palavra. Mas espera lá. A primeira esposa não foi uma criação da palavra. A primeira esposa foi um subproduto tirado da criação da palavra. Deus criou Adão. E as irmãs que entendem isto sabem muito bem. Irmão Brana diz, era vergonhoso para Deus fazer uma mulher. Casamento e divórcio. Então ele criou o homem e tinha só uma costelinha. Essa daqui é que era Eva. Aí ele olhou no homem e disse, não é bom ele ficar só. Ele fica muito solitário. Far-lhe-ei uma adjutora. Aí ele adormeceu a criação dele. Ele adormeceu o que ele tinha criado. Que ele criou pela palavra. Ele adormeceu. E tirou aquela costela. Agora, olha para vocês verem. Deus tirou aquela costela. E irmão Brana diz que é o diabo que trabalha no corpo dela, não é Deus. Porque entre os machos, animais, o macho é o bonito. É aquele belo galo no quintal e aquela franzininha galinha. E você pega todos os machos, aquele belo touro e aquela pequena vaca. Porque diz o profeta que a vaca estava na criação original. Essas coisas são pesadas, mas de vez em quando tem que falar. A vaca estava na criação original. A cadela estava na criação original. O cachorro é o mais bonito. Ele diz mais entre o homem e a mulher é a mais bonita. E quando um homem quer ser bonito, cuidado. Se ele já não está virando a mãozinha. Ele acha que ele é alguma coisa. Lá dentro. Um profeta é bom demais. Se você lê casamento e divórcio, uma mulher que lê casamento e divórcio, se ela não estiver no espírito da palavra, antes de chegar na metade do livro, ela para.
Porque o irmão Branham mostra a situação. E era verdade, isso foi verdade. É verdade, está diante dos seus olhos. Porque toda a criação original, o macho é bonito. Mas quando passou para a mulher, aquela beleza estava naquela costela. Aquela parte amorosa. Por isso o homem é mais rude. Você não pode ver um homem tratando assim. Não, o homem é mais rude. É mulher que trata de uma forma mais macia. A mulher quando vai casar, a moça quando vai casar deve desejar um homem. Muitas vezes ela pega, ai, ele é tão delicadinho, olha o brinquinho dele. Olha o jeitinho dele, olha o cabelo dele. Não é careca não, jogar aquele cabelo. Talvez você olhe para ela, é uma saracura. Mas olha para ele, olha o cabelo, olha, ela viu como ele é lindo? Oh, ele é maravilhoso. Ela quer aquele tipo para casar. Deveria procurar um homem, o homem é rude. O homem é rude. Olha, só a mulher verdadeira sua para gostar de você. Você tem que dar graças a Deus. Quando achou um casamento, aleluia. Mas chegamos a ser tão enjoados que não estamos satisfeitos com o casamento e queremos arrumar mais. Achando que nós somos uma gracinha. Talvez temos 5, 6 fios de cabelo e achamos que somos o galã. É que o espírito desta era dominou de uma tal forma que a mulher domina. E o profeta diz, desde que nos Estados Unidos deram o direito de voto para ela, ela passou a dominar. E aí passou para todas as nações. E se estendeu para todas as nações. E ela domina. E ela está em toda a repartição agora, e ela domina. Não é o homem mais, ela domina. E não adianta você querer mudar isso, a situação, assim como foi nos dias de Noé, era desse jeito. E se você não tiver uma esposa que ouve a Bíblia e faz de tudo para ser submissa, por causa da Bíblia, não por causa de você, mas por causa da Bíblia. Ela é uma cristã, ela se sujeita, mas eu estou dizendo, ela tem que ter um marido que tenha mente espiritual para poder sujeitar, para que ele não faça como os fariseus, que atavam fardos pesados e colocavam em cima do povo, disse Jesus, mas eles mesmos não tocavam nem com o dedo. Senão nós como maridos arrumamos fardos pesados sobre as nossas esposas, mas nós mesmos achamos que nós somos livres. E elas se tornariam as escravas. Mas o profeta diz, não, os dois são um. Irmão Branham veio para voltar-nos ao princípio. Sabe que a mensagem de William Branham veio para te converter ao princípio, quando era Adão e Eva, e que Adão não tinha domínio sobre a Eva. Ah, que tempo bom quando isso chegar. Adão não tinha domínio. Sabe por que Adão passou a dominar? E a Bíblia diz, ele te dominará. Você, mulher, vai passar agora a ter, com dores, dar luz, filho. Foi a sentença. E você, homem, do suor do teu rosto, você comerá o seu pão. Mas para ela, ele diz, e tem uma coisa, e ele te dominará. Você dará à luz filhos com dores, e ele te dominará. Foi depois do pecado, foi depois que Eva teve o primeiro desvio, que ao invés de ficar com Adão, a serpente falou com ela como um homem, um galã, fala com uma mulher casada, tentando iludi-la. Isso você tem que sempre ver, minha irmã, que é uma serpente conversando com você. E vocês que têm liberdade, que você sai comprando e vendendo, negociando, vocês têm que aprender essas coisas, que encontra serpente por todo lado. E a serpente, ela era muito acima de Adão. A serpente, ela falava coisas que Adão nunca falou. Foi por isso que ganhou.
É assim como muitos pregadores querem falar e tratar o povo de uma forma tão macia e não lhes dar a palavra para arredar e limpar toda a sujeira de suas vidas. Querem lhes dar simplesmente uma mensagem com tapinha de pelica para poder agradar, para que você permaneça no grupo servindo, adorando a Deus, dizimando, ofertando, e não te dá a correção da palavra. Você não deveria desejar também um tipo de Deus assim, nem um pastor assim. Você deveria desejar a palavra, que é a criação. Deus te criou pela palavra. Agora, esta esposa do último dia, ela é criada pela palavra. Ela não dá atenção a dogmas, a credos. Irmão Branham diz: a Eva caiu, que foi a mulher de Adão, caiu. A noiva de Deus, ela caiu ali no Calvário. Ela rejeitou a Cristo. A noiva de Cristo caiu em Niceia. Irmão Branham mostra tudo isso. Ele diz: mas agora, nesse último dia, também haverá uma noiva, mas esta não cairá. Amém. Alguém diz: você está contando mais ou menos 4. É que o irmão Branham, você vai tomar ele explicando assim: a de Adão, a do Velho Testamento, a do Novo Testamento e agora do fim dos dias. Esta daqui não vai cair. Por que que ela não vai cair? Porque ela é uma criação da palavra. Você não foi criado por dogmas pentecostais. Por isso você não está sendo iludido pelos dogmas pentecostais. Você foi criado pela palavra. E a palavra que te criou esta fé verdadeira nesse último dia foi a palavra falada por Deus em William Marion Branham. Amém. A palavra falada. Deixa eu ler pelo meu parágrafo, porque eu não vou poder demorar muito aqui. Mas preciso ler para vocês, para tentar te ajudar também nisto. Preste atenção. O único lugar provido por Deus para adoração, 192, ele estava falando sobre: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção, até quando você haverá sido redimido. Agora, o dia da redenção terminou quando o Cordeiro saiu do trono. Eu já fui redimido. Você já foi redimido. Esta revelação é tão grande que ele diz: por isso que ela não cai. Ela não cai porque quando terminou a redenção, ela escutou a revelação dos 7 selos. Então não tem dela cair. Ela é uma criação da palavra falada por William Marion Branham. Se você toma essas mensagens, até elas têm títulos corretos. Muitas vezes vem assim: a palavra falada por William Marion Branham. E é bom isso daí. Porque toda a palavra nesse dia foi falada por William Marion Branham. É uma palavra que trouxe uma criação da esposa de Cristo pela palavra falada, o que era os 7 trovões. Era uma palavra que estava escondida e ela foi revelada. Você está selado. 192, o único lugar provido por Deus para adoração. Uma primeira mensagem traduzida por Goiânia. Tempo, não é? Você está selado e está sob o sangue e não sairá jamais. Porque já venceu até o prazo do sangue, agora é a vida. O profeta pregou a mensagem, o sinal, e o irmão Branham não estava pregando a mensagem, o sinal, para falar do sangue de Jesus Cristo. Ele estava pregando a mensagem, o sinal, para mostrar que a vida saiu do sangue. E ali no Calvário, quando a vida saiu do sangue, entrou no Pentecostes, veio no povo. A vida saiu do sangue no fim das 7 eras e entrou em um homem outra vez. A vida, Cristo, o Espírito Santo, saindo do sangue, daquele período, porque havia vencido o espaço da redenção e agora estava no outro homem para poder te revelar a palavra. Logo, que é você? Um filho de Deus na família de Deus. Selado pelo Espírito Santo. O diabo não poderia chegar até você. Que segurança. Ainda se o tivesse que fazer, porque você está morto. E o esposo velho está morto. O problema é, meu irmão, você saiu da denominação. Você saiu da primeira e segunda etapa. Aquilo não morreu para você. Você vai voltar para lá qualquer dia. O dia que eu pregar uma coisa que você não gostar, você não queimou a ponte. O profeta ensinou a queimar a ponte. Quem fuma, ele diz: queima essa ponte. Que você para de fumar, queima a ponte, não vou fumar mais. Aí você prossegue.
eu vou voltar para fumar. Não tem ponte. Israel não voltou para o Egito porque não tinha ponte. Se tivesse ponte, eles voltavam. Mas não tinha. A ponte que existia era Moisés. E Moisés diz, eu não vou. A ponte era o profeta. E se vocês quiserem voltar, combinam vocês aí, Datã, Abirão e Coré, e vocês voltam para lá, porque eu não vou voltar para lá. A ponte estava queimada. O indivíduo não queima a ponte, aí volta a fumar. Você aceitou a palavra, estava adulterando, vivendo a vida errada, agora queima essa ponte do adultério. Daqui para frente, eu quero ser uma nova criatura, meto fogo nessa ponte, não tem jeito de eu voltar a adulterar mais. Eu saí da primeira e segunda etapa, meto fogo nessa ponte. Amém. A questão é que não queimamos a ponte. E de vez em quando estamos visitando a ponte do outro lado. Na primeira e segunda etapa, não tem revelação. E eu vou para lá visitá-los outra vez. Porque eu não queimei a ponte, mas se eu queimei a ponte, é por isso que eu leio as mensagens do William Branham, eu ganhava o povo, não tinha para onde mandar, ele não tinha missionário para tomar conta daquele povo, ele dizia para eles, vão para a Assembleia de Deus. Era uma igreja melhor que tinha naquele tempo, vão vocês para lá, assistam os seus cultos aí, tudo bem. Aí teve um dia que os selos foram revelados para William Branham, e quando os selos foram revelados, ele disse, sai dela, povo meu! Ele dizia assim, espera lá, mas você mesmo mandou nós para lá, e disse, então agora eu estou mandando você sair de lá. Você aceitou a mensagem do profeta? Muito bem, primeira e segunda etapa, mas agora os selos foram revelados para você. A questão é que foi revelado para William Branham em 63 a 65, mas não foi revelado para todo mundo, foi revelado para William Branham. Ele pregou a revelação dos 7 selos, mas o povo não aceitou a revelação. Eles tiveram apenas os livros, a revelação dos 7 selos, os títulos apenas. Eles não sabiam nada do conteúdo. E aquilo ficou parado. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo não deixa a coisa parada. O Espírito Santo vem e movimenta outra vez e abre aquilo para nós, através da própria mensagem do profeta. Porque nós temos que profetizar outra vez a mesma coisa que Branham profetizou. Não se pode inventar uma revelação. Tudo que nós pregarmos tem que estar nesta mensagem que eu estou casado com ela. Amém. Meu tempo já foi. O esposo velho está morto, você está enterrado. Sua vida está escondida em Deus por meio de Cristo e está selado pelo Espírito Santo. Agora você pensa que selado pelo Espírito Santo é como os pentecostais, quando lá atrás nós, glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, e glória, 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 e vai enrola a língua e diz, você recebeu o Espírito Santo. Não, mas e agora mudou. Quando você recebe o Espírito Santo nesse dia, você tem que ouvir o suar da voz de Deus, que são os trovões. Você não pode ter o Espírito Santo hoje sem ter trovões. Você tem que saber que se o Espírito Santo que foi derramado durante 7 anos da igreja, e que no dia de Pentecostes ele foi derramado, se aquele Espírito Santo só daquela forma levasse nós no rapto, Deus não precisava de 7º anjo para revelar a palavra. Se só a morte do Senhor Jesus Cristo levasse nós no arrebatamento, Deus não precisava de 7º anjo. E nem Jesus precisava ter falado, aquele que crê em mim fará as obras maiores do que eu faço. E maior que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Mas por que ele está anunciando que um ia fazer mais do que ele? É porque o ministério dele ia encerrar no final das eras. Ele diz, mas eu vou vir em morte outra vez. Eu vou estar no outro homem. E falar contra ele é estar perdido. Falar contra ele é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Deus estava em morte em William Branham. Agora você tem que saber, isso foi há 40 anos atrás. Hoje Deus não está em morte em William Branham. Hoje Deus está em morte na sua esposa aqui na terra, que casou com a revelação, com a palavra revelada, que foi revelada pelo Espírito Santo em William Branham. Deus forte, estamos agradecendo ao Senhor por sermos a criação da palavra.
uma palavra que foi falada por Deus. O Senhor falou e nós viemos à existência. Nós estamos aqui para dizer, nós cremos nesta revelação. Nós cremos nesta palavra do jeito que William Branham pregou, que o Cordeiro teve que sair do trono, tomar o livro, converter em leão, descer no Monte Pôr do Sol, levar o seu profeta até ali, para ele poder descer encarnado no seu profeta, pisar no mar, pisar na terra. Oh Deus, estamos agradecidos por isto, por ver essa tremenda revelação. Deus em carne humana entre os americanos, foi muito maravilhoso, mas hoje nós rejubilamos porque o Senhor está em carne na sua igreja. O Senhor veio na sua igreja agora, através da sua palavra revelada. 7 trovões revelados entraram em nós e nós manifestamos esta vida de fé. Quando nós dizemos, eu creio e eu sei o que é os 7 trovões. Porque o meu esposo, Jesus Cristo, falou na boca de William Branham. Aleluia! O que ele disse em Laodiceia 38. Os 7 trovões, o que são as revelações contidas nos 7 selos. Obrigado por estas revelações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.